Delas é um podcast que promove papos informais e humanizados, destacando as histórias e experiências de mulheres que fazem o agronegócio. E nós estamos aqui com mais um episódio, um tema muito, mas muito bacana. Nós vamos falar agora sobre alta performance, mulheres na alta performance, sobre inteligência racional, emocional, física e espiritual. O Talk Delas é o podcast da Bom Futuro. Aqui no Encontro Elas no Campo. E aqui a gente tem conectado mulheres que fazem a diferença no agro, que estão compartilhando suas trajetórias, histórias de carreira e de vida, histórias inspiradoras, desafios e superação. E para esse assunto tão interessante, que é mulheres da alta performance, né? Para falar de inteligência racional, emocional, física e espiritual, para compartilhar suas jornadas, para compartilhar experiências aí e falar especialmente como que a gente aplica essas dimensões na carreira e na vida, na prática. Eu recebo convidadas muito, mas muito especiais. Recebo aqui Cláudia Lisboa, que é consultora associada ao Grupo Valory, e recebo com muita alegria também a Elaine Lourenço, que é gerente ambiental. Olha só, a Cláudia Lisboa, ela é graduada em administração de empresas com habilitação em recursos humanos pela Universidade da Amazônia. É fundadora da Soul Academy, consultora focada em transformações pessoais e corporativas, consultora associada ao Grupo Valory no Mato Grosso, atua há 30 anos com desenvolvimento de pessoas e já capacitou mais de 50 mil líderes. Centenas de profissionais de recursos humanos e impactou milhares de pessoas. Uau! E a Elaine Lourenço tem mais de 21 anos de experiência em sustentabilidade, responsabilidade social e qualidade. Ela é especialista em gestão ambiental, com foco no setor agroindustrial, responsável pela gestão da implementação e manutenção de sistemas de certificações socioambientais de qualidade, incluindo normas como ISO 14001, ISO 9001, mercado de carbono, entre outras. E com essas incríveis convidadas é que a gente abre esse episódio do Talk Delas, o podcast da Bom Futuro. Sejam muito bem-vindas. Eu que agradeço. Nós também. Agradeço muitíssimo. Uma satisfação enorme estarmos aqui encerrando, né, o encontro, o Talk Delas, né, e eu particularmente acompanhada de Cláudia, que é uma pessoa que eu admiro bastante, né, já foi minha professora em academia de liderança, né, então é uma honra, sem dúvida nenhuma. Verdade. Olha só, que incrível. E, de fato, da nossa programação, né, do Talk Delas, o podcast da Bom Futuro, esse é o nosso último encontro, mas a gente espera aí poder fazer outros, inclusive com a ideia aí, de repente, de algum encontro especial ainda hoje. E aí eu quero te convidar, você que nos acompanha ao vivo nos canais oficiais da Bom Futuro, no Instagram e no YouTube, compartilhe esse link, mande para as pessoas que você conhece, porque esse papo promete muito com essas mulheres incríveis aqui. E se você assiste esse episódio gravado, também compartilhe e encaminhe esse vídeo, porque ao longo dessa jornada do Talk Delas, a gente reuniu aqui mulheres e compartilhou suas histórias. Então tem muita coisa para a gente poder aprender, para a gente se inspirar, assim como vai ser nesse episódio agora. E para a gente começar, aquela clássica, mas tão importante pergunta: quem é você? Então, assim, ó, quem é a Cláudia Lisboa e quem é a Elaine Lourenço por trás do crachá? Antes do sucesso, do protagonismo, né, na carreira, antes dessa liderança tão incrível aí, desse reconhecimento, quem é você? Essa pergunta é a pergunta da vida, né, Elaine? Profunda, hein? Gostei. Além disso, né, a gente é muito mais do que o título da graduação, do que a profissão. Somos seres integrais. Então, eu vou descrever para você quem eu sou agora, porque talvez não seja a mesma pessoa de amanhã, tá? Mas hoje, o que eu tenho certeza mesmo, eu sou a mãe da Gabi, né? Uma mulher maravilhosa, de 27 anos. Eu amo a vida, eu amo fazer amigos, eu amo o que eu faço. Eu sou uma empreendedora desde muito jovem, né? Muito jovem eu comecei a empreender, a trabalhar. Eu sou filha da Maria do Carmo, né? Eu vim do norte do país, apesar de ser brasiliense, eu considero que a minha raiz está toda no Pará, no norte, né? Então eu sou filha do norte, me considero filha do norte. Meu coração está em São Paulo, que eu moro em São Paulo há 23 anos, sou muito grata, porque lá eu construí quase metade da minha carreira. Eu sou uma pessoa em busca do aprendizado constante, eu busco sempre aprender coisas novas. Eu me considero uma aprendiz. Então, quem eu sou? Eu sou uma aprendiz da vida. Eu amo viver. Eu acho que a gente veio para cá para fazer a diferença.
deixar alguma coisa boa para as pessoas que vão ficar depois de nós, né? Fazer um bem para a humanidade, é isso. E aproveitar bem a jornada, né? Uau! Olha como começamos! Ela fez uma pergunta profunda, né? Muito, né? E veio uma resposta inspiradora e profunda. Uau! E aí, Elaine Lourenço, quem é você? Eu me olho assim, sabe? Hoje com muita propriedade, porque eu acho que é isso que a gente busca na vida, sabe? Como que eu me enxergo? E eu sou essa pessoa muito determinada, muito focada, sabe? Que ama a família, mãe, zona da Manu também, uma adolescente que recentemente fez 15 anos, né? Meu orgulho, minha paixão. A esposa do Pablo, né? Meu companheiro, meu esposo, há 20 anos que celebramos recentemente de casamento, né? Filha da Edna e do seu Pedro, né? Que são pais que me apoiaram, né? Me fizeram essa mulher forte, que sempre, meu pai também sempre acreditou muito em mim, né? Ele sempre falava, estuda minha filha, né? Vai atrás dos seus sonhos, né? E trabalha com algo que para mim é propósito, né? Trabalhar com o meio ambiente, para mim, é um estilo de vida, sabe? Isso conversa comigo, isso me impulsiona a acordar todos os dias de manhã e às vezes deixar o meu lar, a minha casa, né? Que é um ambiente onde a gente é autêntico 100%, né? Que a gente não usa máscaras nem nada, né? Busca máscara da mulher que trabalha, empoderada, né? Então, assim, a Elaine é essa pessoa, extremamente sincera. Quem convive comigo sabe disso, né? Quanto que eu sou autêntica e sincera. E às vezes falo demais o que eu penso, né? Mas eu acredito em transparência, sabe? Eu acho que os relacionamentos são feitos assim. E, claro, apaixonada pela vida, muito temente a Deus, sabe? A minha fé, eu acordo de manhã, eu entrego já meu dia para Deus, assim, as minhas decisões para Deus. Quem me conhece também sabe assim, sabe? Quando eu tenho uma decisão muito difícil para tomar, que envolve a liderança racional, né, que a gente acabou de ser prestigiado aí pela sua palestra, eu vou para casa e eu entrego assim para Deus, assim, peço muita sabedoria e eu medito aquilo, eu oro por aquilo, sabe, para não tomar decisões erradas que possam impactar as vidas das pessoas, porque o líder tem isso, né? Então essa é a Elaine, sabe, falando muito rapidamente assim. Eu falei, pergunta profunda. É muito, né? Se a gente fosse falar, acho que ia aparecendo mais coisas aí, né? Nessa Mas caixinha. Olha, perguntas profundas, né? Pedem respostas, tiveram respostas profundas. O segredo do sucesso tá em enxergar esse propósito, ser apaixonado pelo que faz? Eu acredito que sim, também, Elaine. Eu acho totalmente, porque é o que eu falei recentemente, você acordar todos os dias e você ir para aquele front, desafio, tomada de decisão, reuniões, né? E eu sou uma mulher dentro do agro, né? Então, e numa área bem específica, né, bem Elaine? específica, uma pauta eu como alunos, eu fui a primeira que eu peguei nesse cargo, foi ela, como mulher. Uau! Então, assim, né? E é uma pauta, assim, que hoje conversa, né? Mas veja bem, eu tenho 22 anos de estrada, né? Quando a gente começou a fazer gestão ambiental lá, era 100% focado em produção. Mas, assim, tem que ter propósito, sabe? E isso conversa comigo. Eu sempre, todos os dias, eu chego muito inspirada, com muita inovação, até demais às vezes, né? De tentar fazer algo diferente, de conversar, sabe? Eu acredito de verdade nessa pauta. Então, para mim, faz sentido em função disso. Para mim também. Eu trabalho com desenvolvimento humano há 30 anos, sabe? E eu acordo todo dia feliz porque eu vou fazer aquilo que eu amo. E se você não faz aquilo que você ama, fatalmente você não vai ser feliz e o teu entorno não vai ser feliz. As pessoas que estão trabalhando com você vai perceber. E aí o que ela falou é autenticidade. A gente tem que ser autêntico primeiro com a gente. E daí parte a gente descobrir qual é o nosso propósito. Você veio fazer o quê? Que está conectado com a inteligência espiritual, né? Então, a inteligência espiritual ela é mensurável, porque ela tem um indicador claro ali. Pessoas propositadas, elas trabalham mais motivadas, mais conectadas, elas inspiram outras pessoas, né, a acreditar nelas mesmas, e ela acaba também provocando que o outro encontre seu propósito. Porque eu tenho certeza que a Elaine percebe quando ela tem alguém na equipe dela que está ali só pelo dinheiro. Sim. Não está ali conectada com a missão. Sim. Né? Na verdade, Elaine. É verdade. Porque é muito. E a gente fica com. Eu fico triste. Eu não fico com pena, porque pena é um sentimento que a gente se coloca acima do outro, entendeu? Sim. Eu fico triste de ver, porque aquela pessoa ainda não encontrou o talento dela. Ela ainda não sabe, né? Ela tá ali só pela grana. E eu não tô falando nada contra querer e gostar de dinheiro, tá? São coisas diferentes. É você se conectar e fazer aquilo porque você acredita naquilo, você ama.
E tempo é vida, né? Não dá para trocar hora por dinheiro. Passa assim, né? Passa assim. E são muitos desafios pelo caminho. E se a gente não tem clareza desse propósito, se não faz sentido, se não tem paixão, né? A conta não fecha, não vale a pena. E você não vai passar a verdade. O seu trabalho ele não vai ser o melhor. A alta performance nunca vai chegar. Você vai sempre entregar com sacrifício. Com frustração, né? Eu acho que essa é uma palavra que define bem a pessoa. Quando ela não se sente parte daquilo, né? Ela vive um sistema de frustração constante. Sim, piloto automático, né? Piloto automático. Olha só, nós estamos ao vivo nos canais oficiais da Bom Futuro, no Instagram e também no YouTube. E eu quero perguntar para quem nos ouve, quem nos acompanha, como que tá chegando a qualidade do nosso áudio aí? Queria pedir um feedback se nos ouvem bem, pra gente ver se nossa mensagem tá chegando direitinho, porque olha, o papo tá incrível aqui e a gente tem ainda muito mais para falar nesse aspecto e nesse assunto que é tão importante, porque a gente vive tempos desafiadores, a gente precisa entregar alta performance, mas ao mesmo tempo são muitos desafios que a gente encontra ao longo da jornada. E é por isso que precisa olhar para esse ser integral, né? Por isso que o nosso tema aí é inteligência racional, emocional, física e espiritual. E como que a gente pode integrar tudo isso para alta performance? Conta um pouco pra gente como que na prática a gente pode fazer isso. Quer que eu comece? Pode ser. Bom, vamos lá. Eu falei agora há pouco na minha palestra sobre essas 4 inteligências que todo ser humano tem. Faz parte da nossa integralidade. Só que a gente, por algum motivo ilógico, fragmentamos ela. Principalmente no mundo organizacional. A gente colocou a inteligência racional como a principal, até por motivos óbvios também, né? A gente precisava muito do conhecimento técnico, do quociente de informação, para a gente poder obter resultados. E a gente viu que isso não bastava, né? E aí veio aí a inteligência emocional. A gente precisa dela para lidar com a situação de pressão, que só aumentam. O mundo está muito mais rápido, muito mais pressionando a gente pelos resultados, fazer mais com menos tempo, menos pessoas, um monte de menos, né? Muito menos. Menos impacto ambiental. Exato. E aí eu preciso desse equilíbrio, que eu presto atenção nas minhas emoções, nas emoções das pessoas que trabalham comigo, né? Ter esse equilíbrio, essa paciência, esse ponderamento para poder gerir os números, a estratégia. Eu preciso disso. O autocontrole, a empatia, né? Total, como pilares da inteligência emocional. As conversas difíceis que eu vou precisar ter, porque elas haverão, não só na vida profissional, quanto na vida particular. Sim. Porque, por exemplo, se a Elaine não estiver bem lá na casa dela, fatalmente vai afetar a performance dela. É questão de tempo, tá? Sim. Então, as coisas estão indo muito mal no trabalho, fatalmente vai afetar a vida dela pessoal. É questão de tempo de novo. Um dos assuntos incríveis que a gente conversou aqui no Talk Delas, nesse podcast, foi sobre saúde mental. E justamente isso, gente, a pauta urgente, né? E esse assunto, ele colabora muito com isso. Porque quando a gente fala desse ser integral, a gente tá cuidando, inclusive, dessa saúde também, que é física, que é mental, que é espiritual, né? Aí entra a física, a minha vitalidade, né? O meu bem-estar mesmo físico, o meu corpo, como é que eu estou fisicamente falando? Eu passo para a minha equipe, para as pessoas que estão ao meu redor, essa vitalidade. Porque quando você pensar em inteligência física, pensa num conjunto de hábitos que você tem, os bons e os ruins, né? Sim. E o mundo tá nos convidando cada vez mais, com muitas facilidades, a ficar sedentário. Sim. Né? Até a Mariana falou que a gente andava não sei quantos quilômetros por dia, né? Dava não sei quantos mil passos. Hoje a gente não dá tudo isso, porque está tudo na ponta do dedo. Sim. O mundo tecnológico melhorou muito a nossa vida, mas fez com que a gente se deseducasse com relação ao nosso corpo físico. Muito tempo sentado, pouco tempo em pé. Então, ela é necessária, porque uma pessoa que está à frente de uma gestão, ela precisa passar vitalidade. Sim. Ela não pode ter aspecto de doente. Sim. Uma pessoa com hábitos ruins, né? Sim. E tem uma biologia, né? A gente é a resposta biológica de produção de neurohormônios, ou expansor ou estressor. Exato. E a gente produz isso, né, de forma natural quando a gente coloca esse organismo, esse corpo para funcionar. Né? Exato. A gente precisa, aqui é uma máquina perfeita, a gente que esculhamba com ela depois, né? Sim. É a gente, né, que faz esses trem, né? Aí, por último, vem, e não por último, porque ela tá tudo junto, a espiritual, que as pessoas têm muito receio de falar, porque confunde com religião. Religiosidade. Religião é uma prática, são dogmas. E é legal tê-las, né? Porque ela dá um senso ético pra gente. Ela dá a religião, às vezes, coloca a gente num lugar ali de, opa, peraí, né? Senso de comunidade, né, também. Mas não se trata de inteligência espiritual, porque a inteligência espiritual tem a ver com o que a gente acabou de falar, Elaine. Propósito,
valores, ética, eu saber para que eu veio, para que eu vim, qual é o meu talento, né? E eu inspirar as pessoas, né? A minha positividade. Se você cuidar dessas 4 inteligências, entender que elas são integradas e que você é um ser único e que não existe separado, eu vou dar foco só para o meu intelecto, agora eu vou estudar tal. Não cuida das outras não para tu ver. A alta performance não vai chegar nunca. E no mundo que está cobrando cada vez mais da gente se cuidar, né? Exatamente. Uau! A gente precisa colocar na agenda de todo dia o desenvolvimento das 4 inteligências? Com certeza. Eu tenho uma experiência muito incrível sobre essa questão de liderança, né, na minha trajetória como gestora. Porque quando eu assumi essa posição de liderança, essa questão de treinamento, né, de a gente entender essas emoções, a gente não é muito preparado para isso. Você ia pela competência técnica, né? Eu fui promovido por uma questão de competência técnica, né, que aí também é ligada à inteligência racional, né? Mas assim, eu ao longo do tempo estudando, né, entendendo isso, eu tenho uma equipe que eu trabalho em site junto, corpo a corpo com o meu time. E é impressionante o quanto que é importante a gente... ora estou aqui no racional, que preciso entender do negócio, ora eu preciso entender que a pessoa que está ali no meu time, ela não está no dia legal porque alguma coisa aconteceu na família dela. Então, você perguntar sobre essa situação, mas de forma genuína, né, com verdade daquilo, você se importar de verdade com aquilo, né? Ora, você precisa sentar e ter papos sérios, né, conversas sérias, maduras com o time, né? E eu já começo falando assim, olha, a gente vai conversar, eu sempre potencializo aquilo que é de bom, mas eu falei assim, não traga pessoalidade para isso, né? E se eu estou pensando no seu desempenho, na sua vida, se não for aqui comigo na Bom Futuro, vai ser em outro lugar que você vai entregar, né? E uma coisa que eu também concordo com você, a questão da gente sempre culpa o tempo, né? O tempo para a gente não fazer uma atividade física, não cuidar de si, né? Então, realmente, as nossas agendas, né, são sempre muito cheias, mas eu sempre procuro, pelo menos, fazer uma caminhada, né? Porque eu percebo isso, sabe? Se eu chego com a energia, assim, às vezes você não dormiu bem à noite e tal, né? Você chega... o quanto que isso... você propaga isso, sabe? Se você chega com a contagia, né? Obrigada. Energia contagia. E se você chega com a energia para cima, bom dia e tal, e todo mundo já dá bom dia, e o ritmo já vai, é incrível, sabe? E como o time é pequeno, se alguém também tá com a energia mais baixa, né? Todo mundo, o que aconteceu que você tá muito calado hoje, né? Então, então eu acho que hora a hora a gente navega nisso, e é importante a gente conhecer isso e navegar sobre essas questões, né? E obviamente, é aquilo que eu falo assim, né? Dá honra a quem tem honra, né? E o que é certo é certo. São palavras que andam comigo, tá? Né? E eu falo, gente, o que é certo é certo. Se existe uma norma falando que não é para fazer isso, não vamos fazer. Por que vamos fazer? Né? E porque, querendo ou não é o meu diálogo que vai inspirá-los ou conduzi-los. É o meu exemplo. É sua atitude. Né? Então, assim, eu realmente eu tento, durante o dia, navegar nessas inteligências, né? Até porque, como a gente sabe, a gente trabalha hoje num ambiente realmente de muita demanda, cada dia mais tecnológico, cada dia exige mais a gente conhecimento, né? Eu sou de uma área técnica, né? Você precisa estar antenado com isso, estudando sempre, né, o que está acontecendo, até porque para entender o rumo que aquele assunto leva dentro da corporação e conduzir melhor o time. Então, hora a hora, você fica navegando nesses hemisférios, vamos dizer assim, de liderança, né? Mas aí eu fui aprendendo ao longo do tempo, me capacitando e entendendo o que era isso, porque eu tinha parado só na inteligência emocional alguns anos atrás, né? Né? E a gente aprendeu que ela responde por 80% do que a gente precisa para ter sucesso, então ficamos ali, né? Eu vou racional, emocional, né? Mas é verdade, hoje a gente vê que tem uma completude melhor para essas definições, né? Então hoje eu me sinto mais segura nesse ponto de liderança, né? Porque eu conheço esses mecanismos, eu conheço esses conceitos, para mim é verdadeiro, faz sentido isso, porque inclusive isso potencializa a entrega da equipe, né? A alta performance. Eu tenho uma equipe muito enxuta, né? Se você pensar no universo de 8 mil pessoas no Bom Futuro, né? Mais de 600 mil hectares agricultáveis, né? Nós trabalhamos em 11 comigo, né? Para ter toda a demanda ambiental da agrícola. É pouco assim, tipo, né? Sim, mas é alta performance mesmo, sabe? Todo mundo sabe o que tem que ser feito, todo mundo tem propósito. Me sinto muito honrada de cada pessoa que está lá trabalhando comigo, de verdade. Olha que a Elaine está trazendo, que legal. Eu falei isso na minha palestra, fundamental é a inteligência espiritual, porque ela carrega todas as outras. A equipe dela é propositada, e mesmo um tamanho reduzido, talvez pela proporção do número de
hectares que vocês têm para cuidar, Sim, não é isso? Mais de 600 Mas eles mil. conseguem. Por que eles conseguem? Porque eles têm um propósito, porque eles acreditam no que eles estão fazendo. E isso faz com que eles trabalhem melhor as outras inteligências. Eu preciso saber mais disso, eu não posso estar desinformado, eu preciso entender da lei, da regra. Eu não posso desobedecer. De novo, isso é a ética. Ética tem a ver com os valores, princípios Sim. morais da inteligência espiritual. Eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem comigo, com o meu corpo. Com o corpo que eu habito. Eu preciso ter vitalidade para fazer. Eu imagino tanto que vocês não andam, que vocês não... né? Vocês ficam ali. E a inteligência emocional, porque vocês lidam com outras pessoas. E gente que às vezes não quer obedecer a regra. Por que eu tenho que obedecer a norma? Por que eu tenho que obedecer a regra? Contestando o que está ali, que vai acabar ajudando todo mundo, né? Exatamente. E quando a gente tem isso, a gente tem pessoas que de fato se comprometem com aquilo que precisa ser feito para entregar o resultado, mas na melhor prática possível, né? Exato. Também vai ter compaixão, que nem eu falei, a pessoa de inteligência espiritual, ela é muito flexível. Ela entende que o nível de consciência do outro é diferente do dela. Uau. E ela precisa fazer um trabalho educativo. Uau. Então, um líder com inteligência espiritual, ele fala assim, essa pessoa ainda não foi para a mesma frequência que eu fui. Então, peraí, eu não posso também querer que a régua dela seja como a minha. Sim. Eu preciso ter didática e paciência para trazer ela, para mostrar. Aí diminui o julgamento, aumenta o nível de colaboração, e é tudo que a gente precisa para um bom trabalho em equipe, né? Exato. Que legal. Vocês falaram de uma coisa muito interessante, que é em relação à energia. Quando a gente fala em soft skills, né, aquilo que é importante, tem muitas skills que a gente consegue ainda tangibilizar um pouco melhor, né? Sim. Quando a gente fala de trabalho em equipe, colaboração, empatia, proatividade, Comunicação. mas pouco a gente fala de energia. Mas tem como mensurar, tá? Aquilo que muitas vezes, de uma forma geral, é mais difícil mensurar, mas que diz muito. É. Porque a energia comunica, a energia contagia, né? E eu vou te falar que hoje já tem... Porque energia é hertz, né? Sim, Então, frequência, a né? nossa voz, a sua voz, que é, inclusive, muito agradável, Muito ela obrigada. tem hertz. Ela tem hertz. Tem uma frequência, né? É uma frequência. Ela Exato. tem a gente está hoje sintonizado no YouTube por causa de hertz. Então, o nosso pensamento, apesar de que ninguém ouve, graças a Deus, né? Que ninguém ouve, Ainda bem, por Ainda isso bem. estamos aqui. mas ele também emite hertz. Sim. Então, as tuas emoções emitem hertz. Então, a energia, ela não é visível ao olho nu, mas ela é sentida. É sentida. Então, aquilo que a Elaine agora falou, se ela não estiver bem e for trabalhar, que ela não está bem, ela contamina o time dela todinho. E mesmo assim, ela tentando disfarçar, porque a gente faz isso, né, Elaine? Aí vou tentar disfarçar. Mas a energia não mente. Não. Energia não Não mente. mente. Alguém vai chegar perto dela e falar assim, Elaine, você não tá bem hoje, né? Aí ela vai levar um susto. Como é que aquela pessoa percebeu se ela disfarçou tanto? Exato. Porque é bem a isso energia mesmo. dela gritou, entendeu? É isso. E às vezes ela nem percebeu, tá? Porque uma pessoa que tem baixa inteligência física, ela não percebe que ela tá com baixa energia, tá? Ela acha que ela tá bombando. Olha que legal. Porque ela não tem, porque um dos indicadores de inteligência física é a pessoa sentir bem o corpo dela, o corpo mesmo. Ela sente que ela bebeu um negócio, aquele negócio não me fez bem, ela comeu, ela presta atenção em tudo que tem a ver com o corpo dela. Não tô me sentindo bem. Aí ela conecta com o emocional, porque tudo tá interligado, lembra? Aí ela fala assim, já sei porque eu não tô legal. Ela reconhece a emoção dela. Ontem tive um papo com meu marido que não caiu bem. Eu acho que a gente deveria ter conversado mais. Eu tô agora com pensamentos ruminantes aqui. Isso acabou baixando a minha frequência. E baixar a frequência, baixa a imunidade. É relacionado, né? Totalmente, É emocional, emocional, entendeu? Por isso que a gente separa didaticamente essas inteligências para as pessoas entenderem, mas tá tudo junto e misturado. Tudo conectado. E aí tem os treinos, as habilidades, né, Elaine? Eu preciso treinar, que nem músculo. Exato. Porque ela acabou de falar. Eu dava atenção para racional e emocional. Uhum. Aí depois, eita, tem um trem aqui. Não que é eu- só isso. É. Tem, Não é tem uma só parte isso. aqui que tá desintegrada. Deixa eu olhar. O que é isso? Deixa eu olhar. Como que foi esse seu despertar? Falando um pouco Ah, assim da meu. sua trajetória, da sua carreira, da sua vida, da sua jornada. Como que foi esse seu despertar para essas outras inteligências? A Elaine foi minha aluna, ela conhece minha história. Conheço. Eu assumi cargo de gestão e tinha 20 anos de idade, na área de tecnologia. Eu não comecei a minha vida na área de desenvolvimento humano. Então, na verdade, indiretamente foi, né? Que quando você assume uma equipe, você se torna uma desenvolvedora. Sim. Só que na década de 90, vamos combinar que ninguém falava disso, né? Não. Uma protagonista, uma desbravadora, porque nessa época, mulher atuando em tecnologia não tinha, né? Eu ainda vou te dizer mais. Eu fui conhecer São Paulo, eu tinha 22 anos de idade, eu era uma das únicas mulheres, acho que tinha eu e mais umas 4 no congresso de tecnologia aqui em São Paulo. Eu era gestora de uma escola de informática e não tinha mesmo. Eu era programadora, quer ver a coisa mais rara do mundo? Eu era programadora Mulher programadora. em COBOL.
Uau! Tô com vergonha agora da linha do tempo agora. Isso denuncia muita coisa? Isso Não, denuncia. isso fala de uma experiência, isso fala de uma protagonista, uma Mas assim, desbravadora, eu era né? aquela pessoa muito inteligente, muito curiosa, aprendi a programar, é muito difícil, gente. Eu tiro o chapéu para quem sabe programar. Eu não persisti não, porque eu vi que a minha inteligência racional não era tão... Ui! Né? Mas, tô brincando, mas a inteligência lógica matemática não era o meu forte, vamos dizer assim. Sim. Nunca foi algo... Mas eu era muito esforçada. A inteligência racional requer disciplina. Então, tudo que eu pegava para estudar, eu estudava. E eu ficava boa porque eu ia lá e ensinava. Porque aí você aprende Sim, mais. aí você aprende mais. 2 vezes, É uma habilidade para quem está desenvolvendo inteligência racional boa, lê e conta o livro para alguém. Faz um curso, replica o curso. Você vai subir no nível. Você vai subindo a sua régua, porque o seu aluno, o seu aprendiz, força você a aprender. Eu foquei nisso, porque nessa época que era valorizado, a inteligência intelectual, racional, eu era melhor, me tornei gestora. Só que aí começou as minhas dores. Porque equipe requer muito mais inteligência emocional Sim. do que a racional. Sim. Ele não quer alguém para dizer como ele tem que programar ou dar aula. Ele quer alguém para ouvir ele, para orientar, para ter equilíbrio, né? Para engajar as pessoas, E para fazer o pense que você nessa fez. época estava embarcando no Brasil a questão da inteligência emocional no trabalho. Não era que era grandemente divulgado. Eu falei na minha palestra, demorou 20 anos, quase 20 anos para as empresas entenderem que inteligência emocional tinha que estar na pauta da liderança. Era coisa de Sim, psicólogo. exatamente. Imagina falar isso. E olha, e continua sendo novidade ainda em muitos lugares. Sim. Até hoje a gente está ainda avançando É. para falar de inteligência emocional. E Exatamente. o meu avanço começou aí, se você quer saber. Foi aí que eu cometi muitos erros e eu não tive orgulho desses erros, sabe? Porque eu massacrei meu time. Eram só homens, eu fiquei com medo também. Eu era jovem, era mais jovem, a única mulher. Eu sofri muito preconceito, né? Pessoas falavam que eu tinha caso com o proprietário da escola. Por porque ter cargos de liderança era muito comum, né? Como você bem falou, eu fui uma pioneira. Então, imagina Sim. essa menina novinha aí, nunca era pela minha competência. Né? Que difícil isso, né? Que difícil. Que muitas de nós passou, que muitas que vieram antes teve que enfrentar para estar onde está hoje. E aí eu me determinei. Eu falei, eu vou ser uma melhor pessoa. Porque sendo uma... E eu fico com muito medo. O medo, ele aciona luta ou fuga. Sim, E eu descobri que o medo me levava pra luta. pra luta. Luta, e eu ficava uma pessoa agressiva. Você teve uma né? fase, Cláudia, que você precisou, assim, ó, assumir uma postura mais dura Sim, para poder, de fato, liderar homens, para poder ocupar o seu foi espaço. nessa época. Você passou por esse momento, assim, de que acabou vestindo ali uma armadura que, de alguma forma, E pra tirar te depois? fez sobreviver, te protegeu, mas quando chegou o tempo que não te servia mais. Como é isso? Pra tirar foi mais dolorido. Acho que pra colocar foi assim um escudo, né? Até me salvou. Uma necessidade de sobreviver. Acaba sendo orgânico, né? Foi. Você começa a É, levantar esse escudo, essa barreira. o Cineri até falou na palestra dele isso daí, que ele fica muito triste quando ele vê mulheres querendo se tornar homens. Eu entendi o que ele falou, né? Porque é do jeito dele é ter características do masculino, que são. E a gente não precisa disso, mas eu demorei a entender. Eu demorei a entender porque funcionou ter colocado Mas- a caixa. E, Mas sabe numa época que era necessário, porque pra gente estar aqui hoje, a grande maioria não teve uma cadeira arrastada bem-vinda, senta aqui no teu espaço. não. Foi espaço conquistado Foi a muita duras luta. penas, a Exatamente. cotovelada. Aí precisava de uma armadura mesmo. pra Aí se eu proteger. fiquei. Só que isso me prejudicou na minha vida pessoal, tá? Sim. Eu me tornei essa pessoa, porque é ser integral, lembra? A gente acaba levando comportamento errático pra onde a gente vai. Claro. Sim. E foi minha primeira dor, minha primeira separação do pai da minha filha, né? Que eu abri falando que era a mãe da Gabriela. Meu casamento, não foi só o único motivo, mas foi um dos motivos. Eu sei, hoje eu reconheço. Eu fui fazer terapia. Eu acho que a terapia foi um veículo que me ajudou muito a me perceber. E não é que a gente transforma do dia pra noite, isso não acontece não, tá? Quem tá nos ouvindo, nos vendo agora, Não, é um não processo. é um processo. E assim, por último, e não que eu não tivesse, a inteligência que me convidou a trabalhar mais foi a espiritual. A física ainda tô na luta. Aí estamos Tô, juntas. tô na luta aqui, ó. Tamo junta. Tamo junta. Mas eu não é que eu sou também despengolada na saúde física, não, tá? Eu tenho uma boa alimentação, eu durmo bem, eu me cuido na parte médica, eu não descuido, eu não tenho nenhuma Legal. doença crônica grave, nada, nunca tive, inclusive. Mas a parte espiritual foi o que chegou, assim, talvez por último, porque eu senti que eu precisava trabalhar mais nela, né? E ver através de ações, porque quando a gente pensa em espiritual, a gente pensa em religião, mas não tem a ver.
Eu comecei a ficar mais focada em trabalhar apenas com as coisas que eu acreditava que estavam servindo ao meu propósito e ao coletivo. Eu fui buscar voluntariado, eu faço trabalho voluntário. Uau. Porque é uma forma da gente se conectar com o coletivo e experimentar servir de verdade sem remuneração. Sim. Né? E produzir serotonina. Uau, que legal. Exato. Que legal. Elaine, e fala pra gente, você da sua jornada, esse seu despertar pro desenvolvimento dessas inteligências todas, como que foi pra você? Até a Cláudia falando aqui, eu tô lembrando, eu não comecei em gestão, né? Eu comecei lá como analista, auxiliar, na verdade, né? E eu lembro que todos os ambientes que eu sempre trabalhei, eu era a única mulher. Né? E eu aprendi isso. Na verdade, eu já sou uma pessoa, né, de personalidade forte, opinião, né, formada, sempre fui assim, né, determinadíssima. E aí eu lembro que eu observava os comportamentos dele e eu espelhava esse comportamento. Né? E aí eu era tida, e não há muito tempo, tá? Eu carreguei isso por muitos anos. Né, difícil de lidar. Estigmatizada. Tá PM, brigou com o marido. Nossa, a Elaine é muito difícil, eu não vou mais conversar com elas com esse assunto. Né? E eu só ouvi o reverb disso, né, do que falavam de mim. Eu olhava para mim, cara, mas eu não sou assim. Eu só me posiciono, eles estão confundindo a minha posição. Né? Eu comigo mesma, né, tentando argumentar com a minha posição. Se sentindo mal interpretada. Mas eu falei assim, porque se fosse um par meu batendo na mesa e falando em voz alta, o cara é foda, desculpa o termo, né? Mas se é a gente, não, está estressado, tá nervosa, é bipolar, é alguma coisa assim. Então eu falei, cara, não vou, mas existe uma outra forma, né? Esse vitimismo meu não vai me levar a lugar nenhum. E aí foi como eu comecei, eu falei assim, tá bom, realmente eu preciso mudar. Ok, concordo com isso, acho que tá errado a minha posição, eu tô muito endurecida, sabe? Eu não preciso espelhar, eu acho que eu posso sim ter opinião, posso ser firme nos meus posicionamentos, mas eu não preciso justamente entrar para esse lado mais irracional, vamos dizer assim, né, de explosão e tal. Aí foi quando eu comecei a estudar melhor, a participar de cursos de formação de liderança, mas isso, veja bem, eu já tinha evoluído para liderança por causa da questão da competência técnica, de conhecimento, enfim. Mas aí eu fui entender, e foi tão incrível assim na minha trajetória, o quanto isso foi bom para mim, como pessoa, sabe? Quando eu percebi, e foi de rasgar o coração. Eu lembro que eu fiz um processo de coach com uma pessoa que eu adoro muitíssimo, né? E cada sessão era tão dolorida, mas era assim, é sério, eu chorava. E eu sou uma pessoa assim, eu vim daquele assim, chorar é demonstrar fraqueza, eu não posso chorar. E eu ia chorar em casa. Mas aqui não. E aí eu descobri, cara, não tem problema a gente mostrar fraqueza, né? Porque eu sou mulher, vou mostrar que eu tenho fragilidades, não tem problema. Então, assim, eu fui entendendo isso foi sendo libertador no meu processo, sabe? E aí eu acho que daí eu realmente comecei a me potencializar como profissional. E mais ainda, eu comecei a olhar também para a minha família de uma outra forma. Porque falei assim, como que será que meus pais estão me enxergando? Será que a Elaine está muito endurecida? E aí eu comecei a perceber isso dentro da minha vivência. Então assim, não é só para o ambiente profissional, isso foi para a vida. Né? Agradeço muitíssimo ao meu gestor Leonardo, porque o primeiro processo de coach foi ele que me proporcionou, né, dentro da Bom Futuro, e foi para mim libertador. E aí, obviamente, veio o FAO, veio outras oportunidades, né, de desenvolvimento de liderança. Né? Hoje eu leio bastante alguns livros, né, que me ajudam, porque eu acho que isso é constante. Sabe? Então, eu adoro quando vem eventos como hoje, né, que a gente revisita conceitos, porque você tem que sempre estar lembrando disso, porque ainda mais na vida maluca que a gente vive, né, que não tem tempo para nada, enfim, você precisa voltar ao seu centro sempre, sabe? Sim. E quando você detém conhecimento, você detém controle, você se entende melhor. Então, hoje eu me olho com muito mais clareza. Né? Mas assim, eu passei por esse processo, fiquei muitos anos carregando essa armadura, esse escudo, sabe? As pessoas não me enxergarem como frágil, a Elaine é durona mesmo, eu sou mesmo, né? Mas hoje eu vejo que não tem problema, muito pelo contrário, né? Inclusive pro time. Né? Pro time eu acho que quem trabalhava comigo mais anteriormente falava, ela é durona, não sei o que. Hoje já eu sou manteiga derretida, que eu me emociono com facilidade e tá tudo certo. Sim. Então para mim foi libertador. Eu acho que é essa palavra que define esse meu processo ao longo dos anos. O quanto é inspirador poder ouvir isso, porque certamente muitas mulheres que nos ouvem, que vão nos assistir, têm histórias muito parecidas, que precisaram para conquistar o seu espaço, assumir uma posição mais dura, de fato vestir uma armadura, né, que as protegeu, mas que chega um tempo em que a gente percebe que não nos cabe mais. E como fazer, né, esse caminho de volta para casa, como aprender a se vulnerabilizar, porque né? ela tem um negócio que ela falou, ela trabalha muitos anos numa organização que estigmatizaram ela.
E aí ela teve que primeiro reconhecer e depois tirar essa armadura, o rótulo, né? Sim. Eu sempre falo, e ela deve ter se dado um rótulo também, ela se autorrotulou. Sim. Eu sou A gente determinada. acredita no que ouve, né? Uhum. A gente acredita. E muitas vezes contam uma história de que isso é bom de alguma forma. E durante algum tempo foi. Mas o quão Agora incrível saber que não nos serve mais. E nessa jornada de liderança, de protagonismo, que a gente tem, né, avançado muito, para onde que a gente tem que olhar para continuar avançando, melhorando e desenvolvendo as inteligências? Quando a gente fala desse protagonismo das mulheres no agro, qual que é o convite que a gente tem para olhar agora, para continuar essa jornada de desenvolvimento das inteligências? Eu acho que é olhar para dentro. Olhe para você, vê em que ponto você está nessas inteligências. O trabalho que ela fez, o trabalho que eu faço. É um trabalho eterno, né, Elaine? A gente ir se calibrando. A gente precisa se autocalibrar. Não é para fora, não. As pessoas estão olhando muito para fora. Olha para dentro. Ouse. A gente precisa ser ousada também. Hoje a Elaine se permite ser autêntica, a ser sensível. Porque ela sempre esteve aí. O que ela fez? Ela guardou dentro de um lugarzinho. Né? Isso não diz sobre ela, né? Dela não poder ser essa pessoa autêntica. Com certeza ela ganhou mais a confiança da equipe dela. Sim. Eu posso te falar, eu sou uma pessoa muito feliz. Eu, por muito tempo, não fui porque tinha que ter essa dureza. Ela é mais jovem que eu, mas eu vim numa época, no mundo corporativo, que quem calibrava a gente ficava se espelhando nos líderes homens, porque era o que a gente tinha. Sim. Então, você se calibrou num líder homem. Então Mas eu sou dessa época também, tá? Pensa aí. Não, mas é verdade. Quando eu comecei lá atrás, né, eu trabalhava com líderes homens, né? Existiam pouquíssimas, talvez uma ou duas. Mas aí eu me espelhava e é assim, então beleza. Então eu vou. Dá certo, eu vou fazer. Inclusive, até uma particularidade minha que é incrível. As pessoas sabem que eu tô chegando. Porque lá no futuro, e inclusive eu trabalhava numa outra empresa antes e o salto faz barulho, né? Toc, 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 toc. Assim, a Elaine tá chegando, porque diz que eu piso firme. A Elaine tá chegando. Aí é verdade, minhas amigas falaram assim, eu sabia que era você, Elaine, porque pelo andar, pelo jeito que tá vindo, a velocidade, o jeito que você pisa. Mas assim, é muito engraçado isso, né? Porque isso foi uma forma que, na verdade, de se autoproteger. Né? Nessa época não se falava inteligência emocional. Imagina. Não existia isso, né? A gente era realmente o que entregava. Era o cérebro. Exatamente. Sem coração. E pisar firme fazia parte disso, né? O cérebro sem coração. Sem coração. Agora eu uso o sapato emborrachado, para ninguém me ouvir eu chegar. Chega de mansinho, Ninguém ouve mais eu Olha chegando. que legal. Continua sendo um passo firme, que sabe para onde vai, mas que não precisa fazer barulho ao caminhar. Exatamente. isso, é bem isso. Muito legal. Muito legal. Eu acho que o mundo vem mudando. A gente, às vezes, é muito crítico, mas eu fico tão contente de ver tantas mudanças, sabe, no mundo organizacional. Eu vou te falar uma coisa. Eu dou aula no agro, venho para fazer os trabalhos aqui no Mato Grosso, a convite do Grupo Valory, que eu amo. Uma parceria minha, a Lorena, que é a fundadora do Grupo Valory, se tornou uma grande amiga, né? A gente até sócia em outras coisas. E eu venho mesmo pelo propósito, porque eu vi, nossa, essa mulher faz a diferença aqui. Há 15 anos, quando eu comecei a vir aqui, todas as minhas turmas não tinha nenhuma mulher. Olha isso. Nenhuma mulher. E aí, dos 8 anos para cá, as salas de aula começaram a ter metade da população é feminina. Olha. Principalmente no aberto. No In-Company, a gente ainda tem uma desproporção, né? Porque você olha aí nas empresas, parece que 70-30. O papel de liderança, ele ainda é no a liderança agro, maior no agro, ainda é ocupado. Porque você por perguntou homem. sobre o futuro, né? Sim. A mulherada tem que acreditar. A gente é histórico, porque a gente está indo, não é tomar o lugar dos meninos, não. Eles chegaram por mérito também onde eles chegaram. É porque o mundo organizacional, ele foi fundado pelo masculino, né? E os homens também estão aprendendo com a gente, tá? Se você conversar com qualquer homem inteligente, né? Ele vai dizer assim, as mulheres nos ensinam muito. E eu brinco, não são as 4 inteligências? Os homens têm vantagem em 2, e nós temos em 2. Dá certinho, ó. Opa! Posso Tá falar? equilibrado. Se você olhar, eles saíram na frente na questão da inteligência racional, porque eles foram estimulados a estudar e a gente não, historicamente. Depois que a gente começou a estudar, né? Teve direito a votar, a estudar. Então, eles conseguiram se desenvolver mais rápido que a gente nessa. Então, eles foram adiante. A gente teve que se desenvolver mais rápido e emocional, porque a gente ficava com as crias, né? Cuidando de tudo. Sim. E a gente tem essa vantagem. Há um desequilíbrio hoje, a gente se igualou com eles na inteligência racional ali. Não devemos nada para eles nisso daí.
mas eles ainda nos devem na emocional, tá? A gente tem muito mais do que eles, a questão do equilíbrio, da flexibilidade, mas eles estão batalhando, coitados, eles estão lutando, eles estão correndo, estão com afinco. A inteligência física, você vê muito mais homens no mundo corporativo, tá? Sim. Preocupado com a questão do bem-estar deles, eles são focados nisso, né? No coisa fazer um exercício, mostrar vitalidade. Sim. A gente é um pouco descuidada ainda, porque muitas de nós temos, às vezes, ainda jornada dobrada. Temos. E a gente fala da falta de tempo, mas às vezes falta mesmo. Falta mesmo. Né? Sim. E a gente prioriza os nossos filhos, um monte de coisa por conta disso. Aí eu falo que eles ainda estão um pouquinho, assim, estão Na ali, nossa ó. frente. Aham. Entendeu? Aí vem a inteligência espiritual. Nessa a gente dá de banho neles. Olha, pensa no banho que a gente dá nos homens. Porque o homem, por ele ter se fixado muito no racional, ele não se liga muito nessas coisas. Você vê muito homem jovem ainda falando, que propósito o quê? Oi, tá, que propósito o quê? Que é pela grana mesmo, vamos fazer dinheiro, não sei o que lá, né? Eles não têm essa questão muito ainda, a clareza, tá? Sim. Você vê muito em questões de... Eu dou cursos de inteligência espiritual, não tem homem, na real, é só mulher. Ainda não é um assunto que despertou para Não. eles. Ainda não. Uma das habilidades da pessoa que tem inteligência espiritual é a meditação, por exemplo. Sim. Quantos homens que você conhece que medita? Raríssimos. Pega os teus Muito 10... difícil. Raríssimo. Que gosta de ter papos profundos sobre as questões de valores, a transcendência da vida. Mas a gente ainda tá na vantagem, tá? Aí, ó. Tá vendo? Então eu falo, inteligência emocional e espiritual, a gente ainda tá na frente. Legal. A racional e física, eles ainda têm uma certa vantagem a nosso respeito. Mas a gente um ensina pro outro. Sim. A outra asa, né? Combinado. Exatamente. As habilidades que se complementam, né? Para Eu fazer ainda acho. Mais. Aí você junta isso no ambiente de trabalho, a gente cada vez mais, Elaine, a gente vai ser cobrada menos dessa postura. Eu sinto que vem mudando, cada vez menos vão chamar a gente de doida, de louca, porque a gente está falando mais firme, olha lá, descontrolada, né? E eu acho também isso tem a ver com como que a gente se enxerga neste meio, né? Porque, vamos lá, quando eu comecei, eu trabalhei muitos anos somente com homens, e eu lá, né? Hoje não, hoje você, para mim, assim, é uma satisfação, um orgulho de chegar em fazendas, verem agrônomos no campo, sabe? Eu trabalho com um time que é bem misturado, homens e mulheres, e a gente observa isso dentro da organização. Então, você vê que tem uma mudança aí. Então, talvez, lá atrás, era a forma de a gente se posicionar e chegar aqui, né? Sim. Onde nós chegamos. Sim. Talvez não tivesse se não uma outra fosse- receita, E né? talvez se não fosse isso, não tivéssemos chego, né? Ou Exatamente. demoraríamos mais tempo, né? Porque aí eu olho também, eu não me critico não, né? Eu acho que era o que eu tinha de mais fácil para palpar ali. Mas a gente aguentou, eu particularmente aguentei muita coisa, né? Muita, sabe, perrengue e tal, e vai. Por quê? Porque eu não deixava que aquilo me abalasse, porque tinha um propósito. Eu sei exatamente onde eu quero chegar. Eu falei, eu preciso passar por isso. Assim como estudar, né? Eu inventei de fazer uma segunda faculdade, porque era um sonho para mim, e aí minha filha era pequena. E agradeço ao Pablo, meu esposo, porque ele aguentou o roxo de noite, né? Com a criança pequena em casa. E eu trabalhando, eu estudando, e aí eu inventei de fazer uma pós-graduação, porque eu falei, já que eu tô na chuva, eu vou me molhar, né? E aí terminei tudo junto, né? A graduação e a pós-graduação. Então, foi dificílimo, assim, sabe? Eu vivia sempre muito cansada, mas o meu propósito era maior. Então, eu acho que tudo é processo, né? E essa geração mais nova, que eu trabalho com um time de pessoas bem jovens, e eu vejo que eles não têm mais essa preocupação, né? Se eu não tiver essa postura, talvez eu não consiga perpetuar aqui. Então, o que eu observo é essa mudança, né, em relação à presença da mulher no ambiente de trabalho, né? Porque até então, a minha é um pouquinho menos. A minha mãe foi criada totalmente para cuidar do lar, né? Eu não, porque eu já tinha um pai que falava, vai estudar, né? Vai cuidar do seu futuro, né? Vai garantir, vai atrás dos seus sonhos, né? Ele falava um negócio que eu achava muito engraçado, que marido não é profissão. A minha mãe falava isso também. Né? E eu falava, olha, mãe, meu pai falando isso, né? Mas enfim, mas era a geração, era a cultura da geração da época, né? Então, hoje não, hoje eu já crio Emanuele de uma outra forma, né? Eu tenho certeza que a sua filha, você, né, já era uma outra fala. É uma outra fala, né? Então, eu acho que é uma questão da evolução mesmo, natural de tudo isso, A gente sabe? olha pra dentro. Exato. Nunca é pra fora, é sempre pra dentro. Exatamente. Que convite lindo, né? Que convite lindo olhar para dentro. Quando a gente fala de perspectiva, de cenário, a gente ouve muito isso. Vamos olhar, né, para o futuro.
vamos olhar para o que vem, Não, vamos olhar para o mundo, olhar para dentro. Que convite incrível, quanto é importante, Sabe né? por quê? Se você não tiver essas coisas bem claras para você, você não vai estar nem no presente, Sim. quanto mais no futuro. Não é lá fora que a gente encontra, Não, né? É sempre não. de dentro para fora. Eu gostei muito da fala da Mariana hoje, da ausência das pessoas estarem no presente, que causa várias angústias na gente. Sim. Né? A angústia de como vai ser o futuro. Cara, faz o teu agora. O desajuste desse foco temporal, né, que provoca a depressão, a ansiedade e outras, né, doenças emocionais, mas que rouba a gente da gente e da plenitude, da capacidade de fazer e poder agir no único momento que a gente pode, que é o agora, né? É o agora. O poder do agora. E a gente acaba ficando muito assim, nesse piloto automático, né? Começando a segunda, no final das contas, como sempre digo, assim, contando os dias para sextar, sem saber que tempo é vida, né? O que acontece. E a gente, como que a gente está utilizando esse tempo e essa vida. Essas reflexões, elas são típicas do desenvolvimento da inteligência espiritual? Típicas. A pessoa que tem inteligência espiritual, ela questiona muito a existência. Ela tem muito mais pergunta do que resposta. Ela nunca vai te dar uma afirmação assim, é isso, acabou, é isso e ponto. Uma pessoa que tem inteligência espiritual, ela não é radical. Ela vai dizer assim, por enquanto eu penso assim. Por enquanto, por enquanto mesmo. Porque tudo é construção e Até jornada. que alguém, porque uma conversa, um bate-papo desse, eu saio daqui com uma opinião mudada. Não é porque eu não tenho personalidade, é porque eu tô aberta, meu copo não tá cheio. Né? Então, poxa, faz todo sentido isso que a Elaine tá falando, nunca tinha pensado nessa perspectiva. Eu acho que esse jeito que ela pensa é muito melhor do que o meu. Vou substituir. Por que não? Né? A pessoa ela é humilde. Pessoas com inteligência espiritual, e não é humildade de ser bonzinho, sabe? É humildade, cara, tô errado mesmo. Coração ensinável, né? Se reconhecer no não. processo de construção, como vocês falaram no começo, quando aqui chegaram, né? É. Foi Heráclito que disse que o mesmo homem não toma banho na água do mesmo rio 2 vezes? Foi um filósofo grego, certeza. Porque ainda que se banhar ao sair e retornar na mesma hora, não é o mesmo rio, tampouco o mesmo homem. Exato. E aí, quando a gente tem essa humildade de entender isso, né? É que a gente consegue integrar essas partes, viver aí de fato a plenitude, encontrar sentido nessa existência, né? Por isso que eu falei, a inteligência espiritual é a chave. Uau! E por onde que a gente começa a desenvolver a inteligência espiritual? Com autoconhecimento e autoconsciência. Esse olhar para dentro, né? Olhar para dentro. É parar, é você perguntar mais pro outro como ele te percebe. Olha aquele exercício legal que a Elaine fez. Será que meus pais me percebem? Será que isso que não está reverberando no trabalho é verdade? Foi assim também, tá? Meu processo. Eu tinha minha mãe infelizmente, meu pai morreu com 2 anos de idade. Acho que foi o grande primeiro trauma da minha vida. Meu pai não participou da minha criação. Não falei dele porque ele morreu quando eu tinha 2 anos. Ele infartou. E a minha mãe fez esse papel do pai e da mãe. E a minha mãe sempre muito autêntica, muito verdadeira. E foi ela que me trouxe de volta para o meu caminho. Essa não é você. Você não é essa pessoa dura. Você é uma menina meiga, doce. Você é preocupada com as pessoas. Ela me resgatou quando ela falou isso. Uau. Ela me fez lembrar quem eu era. E resgatou mesmo, né? Porque ela tirou de uma área totalmente analítica para uma área totalmente Menina, de pessoas. eu até saí né? tu acredita que até eu saí da área, eu não quis mais trabalhar? Sério? Sério, porque o ambiente, eu não estava emocionalmente preparada para trabalhar no mundo da tecnologia, porque era exatamente o que você falou no começo. O mundo masculino. E até hoje tá? É muito parecido com o do agro. Eu acho que ainda é um pouco mais hostil. Sim. Tá? Me desculpem meus colegas da tecnologia, mas eles sabem o que eu estou falando. Ó, aqui no talk delas, né, nesse papo incrível com mulheres, eu tive, assim, a honra, a alegria de conhecer mulheres que estão aí em espaços, em papéis que são tradicionalmente masculinos. Então, nós falamos aqui sobre tecnologia, conversamos sobre isso. Eu tive a oportunidade de falar aqui com pessoas incríveis, com um piloto agrícola, com mulher fazendo gestão de indústria de semente, sabe? Com mulher na tecnologia, com mulher lá na parte mesmo de mecânica pesada, em vários lugares que são ambientes mesmo, que são dos homens, e que a gente tá aí, sabe, ocupando esse espaço, ocupando com maestria, ocupando com muita capacidade, sabe? Para além do gênero, né? Fazendo um trabalho, uma entrega competente, muito bem feita. A gente tá fazendo uma jornada muito bonita, né? Muito legal. De desenvolvimento. Esse podcast vai continuar, gente? Como Ele vai ficar. O talk delas continuar existindo? Olha, eu quero aproveitar a oportunidade do espaço para fazer isso, né? Oficialmente aqui ao vivo. Porque muito do que ouvi das mulheres que passaram por aqui isso aqui não pode parar. Sabe? O talk delas, esse podcast da Bom Futuro, aqui no evento Elas no Campo, abriu um espaço para a gente conversar, para a gente bater um papo, para a gente trazer à tona histórias, experiências, desafios, mas muita coisa muito inspiradora. Isso que vocês trouxeram aqui e o que outras mulheres trouxeram
com certeza ajuda a alavancar carreiras de mulheres, Sim. ajuda a curar muita coisa, porque muitas das mulheres que podem estar nos ouvindo agora têm histórias parecidas. Estão na jornada da liderança, mas endurecidas, revestidas de uma armadura que protegeu, que salvou a vida, mas que não nos leva para onde a gente quer. Tá fazendo ela E como adoecer. fazer essa jornada? Como fazer essa travessia, né? E isso é muito incrível. Então, assim, ó, o nosso pedido de que esse papo continue, que o Talk Delas continue, porque o propósito nasceu aqui muito lindo e tem muito a contribuir, né? Tem muito. Ai, eu acho que Aqui. tem muito a ser explorado, né? Tem muita história para ser ouvida. É. Né? Eu acho que é fantástico, o projeto é maravilhoso. Parabéns aí, Jean e time, Thiago, enfim, né, pela ideia, foi fantástico. Parabéns, Bom Futuro, como sempre, inovando. Eu sou fãzaça dessa empresa, maravilhoso. Sempre, e assim, ó, e muito mais, sabe, do que dizer o que é para fazer, do que sugerir, do que, sabe, poder viver na prática. E o Talk Delas trouxe isso, esse protagonismo na prática. Histórias reais, contadas de forma muito humana, muito leve, né, com a gente compartilhando aquilo que foi desafio, aquilo que foi dor, mas também o que foi superação. Olha, ficaria aqui conversando com vocês numa live Muito infinita. bom, né? Mas olha, que honra, que privilégio. Eu deixo assim aberto o espaço, se há algo ainda que possa ser dito nas considerações de vocês, fica muito à vontade, porque com certeza histórias que inspiram e muito da contribuição de vocês nos ajuda a crescer, desenvolver e contribuir com a nossa jornada aí de liderança e de protagonismo feminino. Eu vou deixar, acho que mandei, não sei se mandei pro Jean, um link para quem está nos ouvindo, que é um assessment criado por mim das 4 inteligências. Né? Então, ele é gratuito, naturalmente eu aplico nos meus clientes, onde eu vou, porque é uma ferramenta de assessment que dá para olhar para o indivíduo ou para a equipe que respondeu, né? Então, deixar para as pessoas que estão aqui, põe o link depois, né? Põe o link depois no vídeo, né, do assessment, eu vou passar para vocês. Para quem está nos ouvindo, respondam, até para saber onde que eu tô, né? Claro, eu brinco. A Elaine já vou falar, ocotô, pocovô, né? Mineiro fala, para onde que eu tô indo, na final de contas, né? Eu preciso saber em que ponto eu tô. Ele mensura as inteligências, como eu te falei, todas elas dá para mensurar, porque tem a ver com hábitos. Sim. E hábitos são mensuráveis, né? Você faz ou você não faz? Se você não faz, você está um pouco distante daquilo. Então, ponha mais foco, né, naquilo. Porque é para você poder aumentar essa sua integralidade. E falar para as mulheres todas que estão, e os homens também, né? Que eu sei que tem bastante homem nos ouvindo. Olhe para dentro, né? Faça isso um hábito da sua vida, de você fazer a sua calibragem, olhar para você, se perceber, fazer seu autocuidado, praticar o autoconhecimento e ir mudando. É a gestão da mudança o tempo todo. Nossa, que presentão esse assessment. Então a gente pode colocar no link na descrição desse vídeo o link do assessment. E quem nos assiste pelo Instagram pode mandar um direct também, né? No direct do Bom Futuro Oficial, para ter acesso a esse presentão, esse assessment então das. Faz um pequeno cadastro, que é nome, e-mail, e aí você vai. 60 questões, tá? O assessment é um pouco, dá uns 10 minutos. Profundo, hein? Ele é profundo, porque, inclusive, enquanto você faz, você reflete. Ele é reflexivo. Isso é bom. E o resultado chega direto no seu e-mail, acabou, você vai receber. Cuidado que pode cair no spam, né? Sim. Porque como é automático, aí dá uma olhadinha no spam, não chegou e tudo. Tá bom? Legal. Legal, bacana. E aí, Elaine, suas considerações? Fantástico estar aqui com vocês, tendo essa reflexão, falar um pouquinho da gente é tão bom, né? Porque nem todos os dias a gente tem essa oportunidade de compartilhar experiências, né? E dizer assim, o que eu falo para Emanuele, minha filha, sabe? O mundo é seu, sabe? Mas tenha propósito, saiba onde você quer chegar. Se você não sai, começa a se perguntar, né? Você que no caso adolescente, eu falo isso também para as mulheres que trabalham comigo, né? Eu falo assim, estudem, esforcem-se, busquem seus sonhos, sabe? A vida é tão curta, é curta mesmo, né? O tempo é tão urgente, sabe? A gente não esteja aqui por estar, porque você vai estar perdendo tempo em tudo que você fizer na sua vida. Sabe? Não estude por estudar, porque você tem que ter um diploma. Não, estude porque você tem propósito, você quer entender, você quer ser o melhor naquilo, sabe? E que se você não for melhor, mas pelo menos que isso seja sua verdade interna, sabe? Que isso converse com a sua vida, sabe? Para você viver feliz. Né? Porque você, todos os dias acordar, se você não tiver propósito, se você não fizer algo que você acredita, que tem verdade para você, qual que é o propósito de a gente estar aqui? O que me impulsiona?
Então, você se pergunte mesmo, sabe? E acredite que todo local, principalmente para as mulheres, é um encontro de mulheres, né? Você está aonde você deseja estar, é onde você pode estar, né? Não tem essa barreira mais hoje. Nós vivemos num momento tão incrível, né, da vida, né, em que a gente é aberto, a gente pode discutir isso talvez alguns anos atrás, né? Talvez nós pudéssemos falar nunca abertamente sobre isso, né? Então essa questão realmente acredite em você. É isso aí, né? Olhe para dentro, acho que é isso, se conhecer, né? Procure esse autoconhecimento, porque isso te ajuda a responder muitas questões. Eu falo de experiência própria. Uau, uau! Olha só, esse foi o Talk Delas, o podcast da Bom Futuro, aqui no Elas no Campo. E a gente falou sobre alta performance, inteligência racional, emocional, física e espiritual. E recebi aqui nesse papo incrível a Cláudia Lisboa e a Elaine Lourenço. Muitíssimo obrigada, foi uma honra, quanta inspiração, muito obrigada. Que bom poder conversar com vocês. Igualmente. Que agradece. Obrigada. Obrigada. Que bom. E assim a gente encerra esse episódio lindo do Talk Delas, essa iniciativa e essa participação aqui nesse encontro incrível Elas no Campo, onde nós conversamos com mulheres inspiradoras, mulheres que fazem o agro, compartilhamos trajetórias, histórias, falamos de desafios, de conquista, de superação, com esse objetivo genuíno de dar espaço, protagonismo, dar voz, poder inspirar e impactar outras mulheres. Eu sou Meire Falcão e tive assim, o privilégio, o orgulho, a honra de ser host desse podcast e quero assim, agradecer pela oportunidade, pelo espaço de conhecer mulheres incríveis, compartilhar histórias. Então, assim, a gente fica por aqui. Muitíssimo obrigada a Bom Futuro. E esse foi o incrível e lindo Talk Delas. Espero vê-los em breve.